pilar da liderança, que é a direção. O líder é quem aponta a direção. E aí, vem logo uma pergunta. Mas será que o líder, ele sabe qual é a direção certa? Muitas vezes o líder, ele aponta a direção porque ele entende que aquela é a melhor direção. Só que é necessário apontar alguma direção. Eu quero que você imagine agora um cenário que é muito conhecido, que é o cenário do futebol. Você tem um técnico, você tem um jogo. O jogo está empatado, ou está 0-0, está 1-1. Os dois times estão equilibrados. Então, qual é a melhor decisão do técnico? Seria, talvez, reforçar a defesa para não tomar gols, porque se não tomar gols, continua empatado, então não vai ser derrotado. Ou seria reforçar o ataque e ir para frente. Mas quando um time ataca, geralmente, para quem entende de futebol, sabe que muitas vezes a defesa fica meio desprotegida. E aí corre o risco de tomar gol. Então, ir para o ataque não é a garantia de que você vai fazer gols e vai obter a vitória. Talvez isso resulte na derrota. Então o jogo está empatado. Qual é o melhor caminho? Aí, nesse momento, o líder precisa transmitir segurança. Ele não pode simplesmente olhar e dizer: vamos ver como é que vai ser, vamos ver aí o andamento. Não, ele precisa ter estratégia, ele precisa inspirar, ele precisa motivar, ele precisa observar e organizar a sua equipe, ele precisa traçar um plano, não é só dizer vamos para o ataque, mas dizer como ir para o ataque, observar os pontos fracos do outro time, quais são as brechas, as lacunas, investir nessas áreas que precisam ou que estão desguarnecidas lá no outro time. E aí sim, colocar o time para o ataque. Isso é garantia de sucesso? Não, às vezes vai acontecer de tudo correr bem, o chute vai na direção do gol, o gol é defendido e há um contra-ataque, infelizmente, o seu time toma um gol e pode eventualmente até perder a partida. Jonatas, então como eu faço? O líder precisa apontar a direção. Pior do que uma equipe que age, que é direcionada e que muitas vezes não alcança o resultado, é uma equipe que fica largada. Então, dentro da área da direção, eu posso falar sobre dois termos, duas expressões. A primeira é delegar, ou seja, um líder não age sozinho. O líder, ele vai dizer: faça desta forma, siga desta maneira, e sempre ouvindo o que vocês acham. Qual seria a melhor maneira de abordar esse assunto, essa situação? O líder vai delegar, não delargar. Ou seja, já que você é bom nisso, então vai lá, tenta aí, vai fazendo, vai desenvolvendo, uma hora dá certo. Então, delargar, que é uma expressão que estamos usando especificamente aqui, delargar é largar para lá, é deixar que alguém haja, é ceder, entre aspas, a liderança a uma pessoa e não direcioná-la, e não traçar uma estratégia, não ter um plano. E isso é extremamente perigoso. Mas eventualmente pode dar certo, mas geralmente não funciona. É necessário delegar, é dizer, vamos agir dessa forma, e você está incumbido de agir desta forma. Esta função será sua, faça desta maneira. E dentro do delegar, que é dar direção, está o monitorar. Eu preciso acompanhar, eu preciso pedir resultados. Um líder, ele pede o chamado feedback. Ele diz: e aí, deu certo? Como foi? O que você sentiu? Quais foram as dificuldades? Essa situação está sob controle? Não está? O que precisa ser melhorado? O que precisa ser corrigido? O que você precisa para que esta situação seja bem conduzida e tenhamos êxito? E sempre lembrar, o resultado positivo daquela pessoa
resulta no resultado positivo do grupo. O time precisa ter noção de que cada parte agindo de maneira coordenada e de maneira consciente vai somar, resultando na vitória, resultando num bom desempenho global, um bom resultado para a equipe. A equipe precisa ter noção disso. A equipe precisa colaborar. A equipe não deve simplesmente, ele vai errar, vai dar errado, de forma nenhuma. Quando percebemos dentro da equipe elementos que torcem contra algum grupo ou até contra a equipe toda, esse elemento não pode continuar assim. Ele deve ser advertido ou muitas vezes retirado. Então, liderança engloba ter essa percepção, observar, acompanhar, estar junto. O líder não é aquele que se senta e simplesmente manda, diz, faz e tem que acontecer daquela forma e é uma espécie de ditador. Não, é aquele que está junto, que acompanha, que orienta, que aponta a direção e que de fato observa e acompanha os processos. Isso é dar direção e este é um dos pilares da liderança. E agora vamos ao último pilar da liderança, o quinto pilar,